Quantos estão abertos agora para experimentar da palavra de Deus, dessa palavra viva, dessa palavra eficaz, dessa palavra que nos corta, que nos mói, mas que também nos edifica, essa palavra que nos lava, essa palavra que nos reme, essa palavra que nos deixa forte? Quantos desejam? Então fique em pé, levante as tuas mãos e fale: eu quero, Senhor, dessa tua palavra, eu desejo do teu Espírito sobre mim. Essa noite eu desejo ser suprida por ti, Senhor, de uma maneira constante, de uma maneira abundante. Levante as tuas mãos, feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo pairar sobre nós aqui de uma maneira especial. Vem, Senhor, adore a Ele, adore a Ele. Fale: vem, Jesus, vem, Jesus, fala conosco. Precisa ligar o microfone do Ed. Comece a orar comigo. Fale comigo: Jesus. Fale comigo, Jesus. Eu preciso de ti. Adore Ele com a sua voz. Adore Ele com a sua voz. Faça a sua canção agora. Comece a cantar um cântico novo para Ele. Vem, Espírito. Necessitamos da tua presença, da tua força. Te queremos, te desejamos, te almejamos mais que tudo. Oh, faça essa atmosfera aqui diante do Senhor de rendição, amém? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vale, eu desejo ser inundado. Santo Espírito, Inundado pela tua glória, Senhor. vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Levante as tuas mãos e declare: vem, Espírito. Vem, Santo Espírito, sobre nós. Ministra, fala conosco. Nos preenche, Pai, nos enche e nos supre essa noite. Desejamos, ó Deus. Aleluia. Você pode ir sentando, queridos. Nós desejamos isso essa noite, sermos inundados por essa presença gostosa do Senhor. Mas eu quero te dizer algo importante. Talvez até você saiba, mas olhe para mim. O desejo de Deus é que você e eu, que nós possamos, amados, usufruir dessa presença preciosa do Espírito Santo, dessa provisão do Espírito Santo de uma maneira constante e abundante na nossa vida. O Espírito Santo, ele precisa ser constante e abundante todo o tempo todo na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque se isso for uma verdade para você, se isso for uma verdade mesmo no seu coração, você jamais vai ficar esgotado espiritualmente. Amém? Jamais você vai ficar desanimado, contristado. Jamais você vai pensar em desistir. Jamais você vai pensar em retroceder. Se você realmente encontrar a fonte que vai te abastecer, que vai te suprir, que vai te nutrir, a fonte que está no Espírito Santo. E hoje o Senhor quer nos ensinar muito a respeito disso, sabe? Eu estava pensando e refletindo a respeito dessa palavra e pensei: meu Deus, por que, Senhor? Porque muitas pessoas que te conhecem, muitas pessoas que já tiveram experiências grandes contigo, Senhor, viram os teus milagres, os teus feitos, Senhor. Como que muitos crentes, pessoas que estão nos bancos das igrejas, começam de uma hora para outra, Senhor, ficarem fracos e vulneráveis e inconstantes na sua fé. Como diz lá em 1 Coríntios 11, no verso 30, olha só o que diz lá:
Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E eu peguei esse versículo e fiquei pensando sobre ele e refletindo, meu Deus, porque como que pessoas que têm experiências contigo, que conhecem, são conhecedoras da tua palavra, Senhor, mas ainda assim se tornam fracos, se tornam doentes espiritualmente falando, estão dormindo, estão num momento de dormir espiritualmente. E aí o Senhor foi falando ao meu coração, porque há muitos frequentadores de igreja, pessoas que não estão convertidas, mas que estão convencidas, estão vivendo dentro das igrejas uma vida sem temor ao Senhor, que vão escondendo, abafando os seus pecados, escondendo como se Deus não visse, sabe? São pessoas que têm pensamentos impuros, atitudes erradas, sem temor nenhum em relação ao Senhor. E o mais triste, você vai ver nesse versículo aqui, dentro desse capítulo, quando ele vai falando mais adiante, que essas pessoas, elas vão lá até, fala para crente, porque fala assim, vai lá e tomam a santa ceia do Senhor, a ceia da aliança, de uma maneira indigna, sabe, são culpados do corpo, do sangue de Cristo Jesus. E eles estão bebendo ali para a sua própria condenação, porque não há temor, porque estão fracos, estão doentes, estão dormindo, queridos, porque estão fazendo da maneira errada, sabe? Por isso, nesse mesmo capítulo, a gente é confrontado a nos examinar, a olhar para dentro de nós mesmos e examinar-nos a nós mesmos, para que a gente não seja condenado. E aí, queridos, também existem tem esses que estão fracos, porque estão escondendo os seus pecados, as suas culpas, os seus erros, estão vivendo uma vida sem temor, mas também, em contrapartida, tem aqueles que estão perdendo a sua fé, estão se tornando céticos e incrédulos, porque estão vivendo com dificuldades constantes, estão vivendo lutas após lutas, dificuldades após dificuldades, estão se enfraquecendo também por isso, estão se esfriando ali no seu primeiro amor, da sua paixão para com Deus, com as coisas de Deus, de estar na igreja, de ir por uma célula, de viver as coisas de Deus, por conta das dificuldades, das lutas, vão se esfriando, queridos. E aí a gente vê muitos crentes perdendo o brilho do Espírito, perdendo o fogo, a chama que uma vez foi acesa dentro deles. E isso, queridos, é lamentável, é triste, porque essas pessoas começam a desconfiar do próprio poder de Deus, começam a desconfiar de Deus, e aí começam a ver as circunstâncias como se elas não pudessem ser mudadas. E aí cansam de esperar no Senhor. E começam a tomar atitudes próprias, começam a tomar decisões por conta própria. Mas deixa eu te falar uma grande verdade essa noite, querido. A verdade é que muitos dos nossos problemas e das nossas dificuldades e das nossas lutas se tornariam constantes, queridos, nas nossas vidas. E até mesmo impossíveis de serem vencidos e resolvidos. Se humanamente você não vê isso, eu quero dizer que eles tornariam impossíveis de resolver se não fosse o Senhor, se não fosse Deus agindo, se não fosse as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. O fato é que nós não somos, arrasados, nós não somos quebrados, nós não estamos perecendo, queridos, ainda nas nossas fraquezas, porque o Senhor a cada manhã se levanta com misericórdia por nós. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pelas misericórdias dEle sobre as nossas vidas. E eu estava vendo na Bíblia um relato que me chamou bastante a atenção, achei muito interessante, muito importante. E eu creio que fala um pouco a respeito disso que eu estou querendo falar para vocês. Que apesar das fraquezas, que apesar das lutas, que apesar das afrontas, que apesar das dificuldades, existe um Deus misericordioso, grande e poderoso, que se importa conosco, que nos perdoa, que nos lava, que nos limpa, que nos purifica e que nos renova. Amém? E que acima de tudo,
deseja nos suprir em todas as nossas necessidades. E essa noite você vai ver esse Deus se revelando a você e mostrando a nós essa noite, a você, a mim, aonde é a fonte, aonde é o lugar onde nós podemos ir para nos abastecermos quando a fraqueza vier, quando a tristeza vier, quando a angústia vier, quando o desânimo chegar, aonde correr, aonde buscar ajuda, aonde se alimentar, aonde se fortalecer. E esse livro da Bíblia que eu quero falar, que é o livro de Zacarias, vai falar um pouco sobre isso e eu quero que você entenda. O profeta Zacarias, ele estava diante de uma situação muito difícil. Se você for ler o livro de Zacarias, você vai entender, principalmente no capítulo 4, você vai ver que Zacarias, ele estava diante de um quadro terrível na vida dele. E aí você vai ver que ele estava angustiado, ele estava triste, ele estava preocupado. E aí eu te pergunto, o que houve para ele estar desse jeito? A nação dele, o povo dele, o povo de Israel, simplesmente se encontrava em ruína, em destruição. Por quê? Porque Babilônia havia escravizado Israel. E ficou 70 anos escravizando aquele povo. 70 anos aquele povo de Israel viveu escravizado e subjugado por Babilônia. Mas aí a gente se vê diante de um contexto que esse povo já está voltando para casa. E o profeta Zacarias está angustiado e triste, porque ele olha para o povo voltando de cabeça baixa, arruinado, triste. Diante de uma reconstrução, precisavam refazer todas as coisas, precisavam de provisão financeira, precisavam de provisão espiritual, precisavam de força. Eles tinham que reconstruir não é fácil, e eles estavam diante disso. E o profeta Zacarias estava diante de um povo que estava de cabeça baixa, que estava entristecido, e ele precisava ter uma palavra de fogo, uma palavra de vitória, uma palavra que pudesse falar: vamos construir, vamos recomeçar. Mas na verdade ele também estava triste, ele também estava angustiado. E um homem chamado Zorobabel, que era o chefe civil, ali ele foi colocado, incumbido para ser o chefe dessa construção, a construção do templo. E Zacarias precisava estar do lado dele como conselheiro para animar: vamos, Zorobabel, vamos embora, vamos lá, você vai conseguir, nós vamos conseguir, o Senhor está falando isso, o Senhor está falando aquilo. Mas como o profeta ia falar se ele mesmo se encontrava triste em ver aquelas pessoas chorando, aquelas pessoas voltando, vendo as suas casas em ruínas, a sua cidade destruída? E aí é onde eu quero falar, em meio a tantas angústias do profeta, em meio a tantos desafios, o Deus de grande misericórdia decide fazer algo impressionante, impactante e importante. Ele decide enviar um anjo e despertar Zacarias de um sono. Sabe, queridos, porque às vezes quando a gente está passando tanta dificuldade, a gente entra numa dormência espiritual, uma sonolência espiritual, né? Às vezes nós estamos assim, diante de tantos desafios, de tantos gigantes, de tanta luta, que a gente fica meio mole, assim, meio dormente, meio que dormindo. E aí eu quero compartilhar essa visão, que está lá em Zacarias 4, a gente vai ler do 1 a 3. Zacarias 4, 1 a 3. Coloca aí, por favor. Você colocou errado. Eu quero Zacarias 4, do 1 ao 3. Está errado. Vamos lá. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita, outra à esquerda. Olhe para mim, queridos. Sabe, eu não quero me deter essa noite na simbologia dessas figuras, o que significa a oliveira, o que significa a lamparina, o que significa o castiçal de ouro. Não quero, eu quero me deter no que essa visão significou para Zacarias. Então imagine só, era um candelabro, era um castiçal,
um lugar onde coloca as velas, as lamparinas. E a Bíblia está dizendo ali que no topo dela tinha um recipiente. De um lado uma oliveira, do outro outra oliveira, e o óleo caía nesse recipiente, acima do candelabro. E havia 7 canudos que traziam o óleo que caía daquele candelabro e descia para as lamparinas. E esse óleo que descia para aquelas lamparinas, para aquele castiçal de ouro, mantinha as lamparinas acesas. Constantemente acesas. Então o óleo vinha e supria a necessidade das chamas ficarem acesas. E eu quero me deter nisso aí, sabe? Porque Deus acordou Zacarias ali. Acorda, sai dessa tristeza, sai dessa angústia. Sabe que Deus às vezes tem que nos sacudir? Sai dessa depressão, sai dessa choração. Levanta, ergue a sua cabeça. Ei, você não está vendo não? Estou me revelando a você. Eu posso suprir as suas necessidades. Eu posso te dar novas forças. Eu posso te dar novos ânimos. Eu estou te dando uma visão que eu e você somos a maioria. Se levanta desse sono. Amém? Zacarias estava vendo essa visão. Deus estava falando para ele: eu vou te suprir, Zacarias. Eu vou suprir o meu povo. Eu vou suprir a Zorobabel. Essa nação vai ser reconstruída. Esse povo vai ser reerguido. Porque o óleo do Espírito vai descer sobre vocês e vai fortalecer e vai suprir todas as necessidades para a reconstrução desse templo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com toda a sua força. Amém? Deus hoje quer te despertar, queridos. Talvez muitos aqui estão dormindo. Talvez muitos aqui estão se sentindo arruinados em seus projetos. Fizeram planos, projetos e sonhos e não estão vendo eles acontecer. Talvez você entrou aqui nessa igreja meio enfraquecido, meio que abatido. Talvez nos escombros da sua alma, na escuridão da sua alma, por conta das dificuldades que estão à sua frente, por conta do que você está vivendo, querido. Mas da feita que Deus se revelou a Zacarias como provedor, através do Espírito Santo, através do azeite, que representa o Espírito Santo. Deus se revela a você essa noite, essa tarde. Ele diz: olha, a proporção que você for se alimentando da minha presença, a proporção que você for me buscando, internamente você vai ser fortalecido. E externamente as coisas vão se mover ao seu favor. Glória a Deus. Amém. Sabe, queridos, essa provisão constante do óleo derramando a todo tempo e descendo por aqueles canudos e acendendo aquelas lamparinas, eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu profetizo força para você buscar o Espírito Santo essa noite com todo, sabe, com todo o seu ser. E eu profetizo que essa provisão virá constantemente através do Espírito Santo para te ajudar a vencer todas as coisas que porventura estão te deixando abatido. Amém? Aí eu falo para você, queridos, quantas vezes você tentou fazer as coisas pela sua própria força, com o seu próprio braço, e aí você não teve êxito, hein? Quantas vezes você tentou dar o seu jeito, resolver a sua maneira, e as coisas não se resolveram como você queria? Quantas vezes você tentou sair de uma crise, de uma dificuldade, de sair de um problema, e de repente as coisas não deram certo? Mas eu quero te falar uma coisa importante essa noite. A solução, se você buscar da maneira certa, no lugar certo, se você realmente se dobrar diante do Senhor e atrair o óleo, o azeite do Espírito Santo sobre a sua vida, porque o Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso auxiliador, é aquele que está conosco todo o tempo, em todo momento, sabe? Ele é o azeite derramado sobre as nossas vidas. E lá e agora, sim, Zacarias 4, no verso 6, diz isso, que nós precisamos entender aqui essa noite. Olha só: e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Não é na tua força, meu irmão, é na força do Espírito de Deus. Então entenda, compreenda, que
que não importa o quanto você esteja amedrontado, não importa o quanto que você esteja confuso, não importa o quanto que você esteja perdido, preocupado, Deus quer, Ele deseja reconstruir a sua vida dos escombros, seja na sua família, seja no seu casamento, seja nas suas finanças, nos seus relacionamentos. Eu não sei o que você está passando, mas o Espírito Santo sabe, e Ele te diz essa noite: eu quero reconstruir tudo. Amém, queridos? Seja o que for que esteja desgastando você espiritualmente, eu quero declarar a derrota do diabo e declarar que nessa noite você vai ser aceso, as suas lamparinas vão ser acesas com chamas constantes vindo do Espírito Santo. Você crê comigo, sim? Então aplauda o Senhor mais uma vez, porque não é pela sua força, é pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor, do meu Espírito, diz o Senhor. Aplauda o Senhor, deixa o azeite ser derramado essa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Zacarias 4, verso 7. Zacarias 4, continuando, verso 7. Olha o que diz: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-á uma campina, porque ele trará a pedra angular. A pedra angular é a pedra fundamental, a primeira pedra que é colocada, que alinha a construção. E ele diz assim: e ele trará a pedra angular com aclamações, graças a ele. Sabe o que o Senhor está falando? O que o Espírito de Deus está te falando essa noite, meu irmão? Que Ele é o teu provedor. Sabe o que Ele está falando? Que os montes que estão aí sobre a sua vida, que você vê como grandes montanhas sobre a sua vida, vão se tornar em campinas. Amém? Seus problemas, se você buscar a provisão do Senhor, eles vão ser dissipados para a honra, para a glória do nome de Jesus. Vão ser dissipados. Aleluia! Porque o Espírito de Deus é aquele que vai prover, e Ele será para você, meu irmão, essa fonte inesgotável. Inesgotável o poder e a força que vai reedificar a sua vida. E aí as montanhas das dificuldades se tornarão em campos. Você pode crer nisso hoje, essa noite, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor vai prover as tuas necessidades, mas que você precisa buscar esse Espírito, buscar essa fonte, buscar esse óleo sobre a sua vida com a intensidade muito grande no seu coração. E eu profetizo essa noite que o milagre vai chegar sobre a sua vida. O suprimento constante de Deus, na proporção que você o buscar de forma constante, vai estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre tudo que você necessita. Você crê comigo, amém? Então, amados, em meio, às vezes, da ruína da nossa vida, nós realmente só olhamos para os montes, os grandes obstáculos, e isso vai nos barrando, nos impedindo de ir adiante. E sabe por que muitos ficam para trás, queridos? Porque muitos desistem. Porque não conseguem manter a chama da fé, a chama do Espírito aceso dentro deles. Não conseguem visualizar a vitória. Mas nós não. Nós não estamos vendo as montanhas. Nós estamos vendo as campinas, porque o Senhor já está nos provendo em nome de Jesus. Amém? Então vamos fazer o seguinte, diz assim, você vai pensar no seu problema, tá ok? Fale assim, quando eu falar assim, quem és tu? Problema, você vai falar o seu problema, a luta que você está passando. Aí você vai falar assim, diante de mim, você vai falar o seu nome. Amém? Abre as suas mãos assim. Vamos lá, 1, 2, 3. Quem és tu? Você vai falar o seu problema, tá bom? Pode gritar que ninguém vai ouvir não, tá? 1, 2, 3. Quem és tu? Ninguém tem problema aqui não, ninguém está passando luta. Mais uma vez, quem és tu?
Diante, diga seu nome. Diga o seu nome. Mais uma vez, quem és tu? Diante. Fale, são Campinas. Porque hoje eu decidi buscar o Espírito Santo, a provisão do Espírito Santo. Amém? Então aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluias! Amados, vamos manter essa chama dentro de nós acesa. Aprenda uma coisa, quando você está conectado ao Espírito, quando o azeite está sendo derramado sobre a sua vida, queridos, quando isso acontece, eu quero te dizer uma coisa muito séria. Quem poderá te impedir? Sabe, a pessoa fala que não pode e ela não vai poder, mas aquele que está conectado às fontes do Espírito Santo, se ela disser, eu vou conseguir, e se convencer disso, e crer nisso, quem a impedirá? Amém, queridos? Quem a impedirá? E o Senhor te diz essa noite, não importa quais os escombros, não importa quais as ruínas, creia somente, busque o Senhor somente, segure na mão do Senhor, que Ele vai à sua frente, e Ele vai abrir os caminhos, Ele vai te acender, queridos, Ele vai te acender, sabe? Deus hoje quer te despertar do sono espiritual, Ele quer acordar você através dessa palavra, para que você possa ouvir a voz dEle na sua vida. Assim como Ele fez com Zacarias, assim como Ele fortaleceu a Zorobabel, para o destino que eles tinham lá, Ele quer fazer com você essa noite, amém? E Ele está trazendo a provisão fresca, o óleo fresco sobre nós, o azeite está sendo derramado neste lugar, amém? E eu profetizo que lamparinas aqui serão acesas, que o fogo de Deus vai acender você através do Espírito Santo, e a frieza, a indiferença vai sair em nome de Jesus. Talvez alguém tenha entrado aqui com a sua vida espiritual por um fio, assim, com as chamas bem fraquinhas. Eu quero te dizer que o Senhor vai te acender em nome de Jesus. Sabe, amado, sabe o que acontece? É que às vezes nós negligenciamos na nossa busca do Espírito Santo, da provisão de Deus. É mais ou menos assim, quando alguém entra num emprego novo, ele procura fazer tudo certo, sim ou não? No primeiro mês principalmente, procura fazer as coisas certas, tudo à sua volta. Mas aí você acredita que com o passar do tempo ele vai relaxando? Não acontece mais ou menos assim? Né? As coisas, as responsabilidades já não são tão importantes. Aí eu quero falar para você, cuidado. Porque às vezes a gente está fazendo assim com a presença de Deus. A gente está fazendo assim com o Espírito Santo. Estamos negligenciando, estamos desprezando o azeite, o óleo, o Espírito Santo. E aí muitos, porque estão desprezando, não estão dando valor, não estão mais buscando, estão deixando por lado, estão ficando fracos, desanimados, tristes, sem esperança. Mas eu creio que hoje Deus vai fazer uma grande obra, uma poderosa obra através do Espírito Santo, e vai te acender com chamas grandes e fortes em nome de Jesus. Amém? Amém? Mas tem que fazer a manutenção desse candelabro. Tem que fazer a manutenção. Tem que buscar o Senhor. E aí eu estava me recordando de uma passagem bem conhecida também, que eu quero só repartir para a gente já ir concluindo essa palavra, falando um pouco, que eu quero orar com vocês. Me lembrei de uma história bem conhecida dos discípulos, dos 2 discípulos de Jesus, que estavam naquele caminho para Emaús. Sabe o que é engraçado? Eles estavam caminhando para aquele caminho de Emaús. Emaús diz um destino que não é conhecido. E eles estavam caminhando ali. Mas eles estavam tão chateados, tão decepcionados, tão tristes, tão angustiados, porque antes disso aí, desse caminho, deles entrarem nessa estrada, nesse caminho para Emaús, houve a crucificação de Jesus. Eles viram o Jesus, o seu discipulador, o seu mestre, sendo crucificado ali, e eles pensaram assim, é o fim. Eles não sabiam ainda que Jesus havia ressuscitado. Então eles pensaram, é o fim. Eles estavam conversando ali entre eles, angustiados, tristes, e eles estavam sem esperança, sabe? Só que aconteceu algo muito importante. De repente, Jesus apareceu
diante deles, do lado deles nessa estrada. E Jesus fez uma pergunta para eles, falou assim: que é isso que vos preocupa? De que tratais? Do que vocês estão conversando enquanto vocês estão caminhando? Quando Jesus fez essa pergunta para eles, eles colocaram mais ou menos a mão na cintura e falaram: o quê? Você não está sabendo o que aconteceu? Como que pode? Você é o único que não sabe o que está acontecendo nessa região. Menino, mataram Jesus. Mataram aquele varão poderoso que fazia grandes obras, que tinha grandes palavras. Por isso estamos tristes, angustiados. Sabe, queridos? E eles estavam descrentes. Às vezes na sua jornada, na sua caminhada, na trajetória do seu destino, alguma situação aconteceu ou está acontecendo para deixar você sem chão, sem visão. E eles estavam cegos, eles não reconheceram Jesus. Mas algo lindo aconteceu nesse caminho, que está lá em Lucas 24, verso 32, que eu quero compartilhar com você. Olha só, Lucas 24, verso 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras. Amados, Jesus estava falando com eles e o coração deles estava queimando, a chama estava sendo acendida, eles estavam apagados, apáticos, entristecidos, sem esperança, sem rumo. Mas Jesus chegou de repente, Jesus apareceu, começou a falar com eles, começou a falar da palavra, começou a falar a verdade para eles, começou a dialogar com eles. E aquela chama que estava apagada começou a pegar fogo, começou a incendiar. E eles disseram, ele falava e o nosso coração estava pegando fogo. Querido, Jesus está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite. Você pode sentir o seu coração arder. Você pode sentir o seu coração pegando fogo essa noite, amém? Então não se preocupe com as circunstâncias ao seu redor, as má notícias que chegam para você, as dificuldades. Fale comigo, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Amém, amados? Sabe, queridos, eles estavam ansiosos e tristes, e a ansiedade já era incredulidade. Quantos estão ansiosos aí? E estão se tornando incrédulos, né? A gente leu e começou a falar dos fracos, dos doentes, dos que dormem, porque estão ansiosos para verem as coisas do seu jeito, na sua força. E não estão vendo acontecer e estão se tornando incrédulos. Muitos talvez tenham entrado neste lugar, chegado aqui, tão incrédulos, tão apagados, tão apáticos, a chama bem pouquinha, que não estão conseguindo mais reconhecer a presença de Jesus na sua vida. Só que o mais lindo é que Jesus foi caminhando e chegou um determinado momento que eles viraram para Jesus sem ainda o reconhecer e falaram: fica comigo, fica conosco, mestre. Fica conosco, mestre. E aí eles chamaram Jesus para uma ceia. Enquanto eles cearam, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Eles estavam acesos novamente. Sabe, amados, Deus deseja fazer isso com você. Acender novamente a paixão. O Senhor quer que você reconheça que Ele está contigo. Sabe, como aqueles 2 discípulos lá falaram com Jesus: fica comigo, amado Jesus. Precisamos do seu fogo, precisamos do seu espírito, precisamos ser acesos. Como os olhos daqueles 2 foram abertos, o Senhor está abrindo os nossos olhos essa noite. Amém? Queria que você já fosse ficando em pé. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez esteja tudo bem com você, talvez não, eu não sei. Talvez você está vivendo um tempo de escombros, de ruínas na sua vida, na sua família, no seu casamento. Financeiramente você está abalado, destruído, não sei. Talvez essa noite você precisa reconstruir. E você precisa deixar Jesus fazer a parte dele enquanto você faz a sua. Buscando a face dele, buscando o óleo, o azeite do Espírito Santo. Confiando no poder restaurador do Senhor, da provisão constante dele sobre a sua vida. Amados, o Senhor hoje
Ele quer trazer esse suprimento constante para você. Quantos querem esse suprimento constante? Mas você precisa desejar acender suas lâmpadas, as suas lamparinas esta noite. Se fortalecer no Senhor, decidir buscar esse suprimento com toda a sua força, porque Ele está se apresentando como a fonte desse óleo para nós através do Espírito Santo. E eu queria que você lesse comigo antes da gente orar, Lucas 12, verso 35. Coloca aí, por favor. Lucas 12, verso 35. No 3 eu quero que você leia comigo. 1, 2, 3. Estejam cingidos os vossos lombos e acesos as vossas candeias, as vossas lamparinas. Aplauda o Senhor com toda a sua força. Se cinja hoje os seus lombos, a sua vida, todo o teu ser, na presença de Deus. Acenda agora as suas candeias, acenda hoje as suas lamparinas. Não queira ser um apagado na igreja. Oh! Levanta as tuas mãos, amado. Levante as tuas mãos. Adore ao Senhor. Fale, tu és bem-vindo. Fonte de suprimento, Espírito Santo. Fonte de fortalecimento na minha vida. Tu és bem-vindo, força minha. Oh, eu te desejo. Eu te quero, Espírito de Deus. Vem. Sabe, queridos, eu não sei como você veio a este lugar. Eu não sei mesmo o que você necessita. Eu não sei se as dificuldades da vida, ou os pecados, ou o que for, ou qual luta você está passando, eu não sei. Eu não sei se a tua chama estava se apagando, se esvairando, eu não sei como você se encontrava. Eu não sei se as batalhas estão tão grandes para você, os desafios estão tão enormes, os gigantes estão tão grandes, e de repente você desfaleceu um pouquinho. A sua chama que estava acesa deu uma apagada, deu uma diminuída. Eu não sei, queridos, eu sei que o candelabro de ouro está aqui. Eu sei que as oliveiras estão ao lado direito e esquerdo. Eu sei que há um recipiente ali, onde esse óleo do Espírito está sendo derramado. Eu sei que há os canudos que estão transportando a presença de Deus para acender você, lamparina santa do Senhor. Você não pode, queridos, você não pode se acostumar a viver apagado. Você não pode achar que isso é certo. Viver uma vida medíocre, sem paixão, sem busca, sem desejo de Deus, sem desejo do Espírito Santo. Você tem que compreender essa noite que é nele que você vai encontrar a fonte das forças. Foi lá que Zacarias viu aquela visão e encontrou a fonte do suprimento constante para reconstruir o templo. Para levantar aquele povo caído, cabisbaixo. Foi através do Espírito Santo se revelando: eu sou a fonte. Uma fonte inesgotável de provisão, de força, de ânimo. E eu quero te acender essa noite. Querido, se você tem esse desejo no seu coração, se você já está aceso, quer queimar mais ainda, ficar mais aceso, eu quero chamar você aqui na frente. Mas se você também estava apagando, eu quero chamar você aqui na frente. Sabe, eu desafio a você essa noite a buscar a fonte de provisão constante para a sua vida. E eu profetizo que você não vai sair daqui, sabe, não vai sair daqui fraco, doente ou dormindo. Eu profetizo que você vai sair daqui fortalecido no Senhor, porque hoje você vai buscar esse Espírito Santo, essa presença, a face de Deus com toda a sua força. Vem correndo com sede, porque é uma fonte jorrando aqui no altar do Senhor. Levante as suas mãos, vem mais para perto. Vem para perto, vem para perto e diga: Espírito Santo, você é bem-vindo, é bem-vindo, é bem-vindo. Oh!
Mais uma vez, cante, cante. Chame Ele, venha, Espírito Santo. Você é bem-vindo no meu coração. Eu te necessito, eu preciso. Oh Deus, eu sei que há muitas pessoas aqui, Deus, que estão diante do teu altar, diante da tua face. Muitos que pensaram em desistir, muitos que pensaram em retroceder, muitos que não acreditam mais em si mesmos, muitos que se acham fracos, muitos que se acham doentes, muitos que estão dormindo espiritualmente. Deus, eu sei que há muitos que estão com as suas lâmpadas apagadas. O fogo está se apagando. A paixão e o desejo de te buscar estão apagando. Mas hoje, Deus, assim como o Senhor se revelou a Zacarias para fortalecer a Zorobabel, assim hoje o Senhor se revela diretamente a nós como nosso provedor. E nós declaramos que os nossos olhos estão abertos, Deus, para ver a tua presença, para ter essa visão de provisão constante. E nós queremos agora, ó Deus, nós queremos te buscar. Comece a buscar agora o Senhor. Comece a buscar o Espírito Santo. Oh, vem, 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 vem. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Nos cura. Nos limpa. Nos fortalece, Senhor. Traz a tua provisão sobre nós. Derrama do teu óleo fresco. Derrama do teu azeite, ó Deus. Não se canse. Não se canse. Continue buscando. Essa chama vai acender agora. Oh, não deixe o diabo te roubar. Acenda agora a chama. Acenda agora a chama do Espírito. A provisão constante dele sobre a sua vida. Mais, Senhor, mais da tua provisão, mais do teu óleo, mais do teu azeite. Oh, rebachoricanta, labachoricanta, labas. Oh, vem, vem, vem. Se você ora em línguas, comece a orar agora. Comece a orar. Oh, canchorebachoricanta, labachorelabas. Orelebachorelabas. Tu és a nossa força, Espírito. Orecanta, labachoricanta, labas. A nossa provisão constante. Te desejamos, queremos te ver, Senhor. Tira a cegueira dos nossos olhos, Pai. Faz arder o nosso coração, faz queimar o nosso coração, como queimou o coração daqueles dois, ó Deus, no caminho de Emaús. Queima, Deus, queima, acende a paixão, acende o primeiro amor, acende a fé, a confiança, traz provisão, ó Deus. Senhor, eu quero orar, ó Pai, pelas famílias, Deus. Talvez você esteja aqui pensando no seu filho, na sua filha, no seu casamento destruído. Comece agora a falar: Senhor, eu creio que essas montanhas vão se tornar campinas. Eu creio que o Senhor vai me fortalecer agora. E eu não abro mão do meu filho. Eu não abro mão da minha esposa. Eu não abro mão do meu casamento. Porque hoje eu me fortaleço no Senhor. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E esse Espírito derramado me fará lutar constantemente e não desistir. Talvez você está aí passando uma escassez financeira, num deserto tão grande, as portas estão fechadas, os empregos não acontecem, não está funcionando. E você está passando tanta necessidade, a sua vida está em escombros, sem vergonha, a tua luz cortada. Lá na sua despensa as coisas não estão completas.
E você está fraco e triste por isso, angustiado. Mas levanta as tuas mãos agora e fale: vem Espírito, fonte minha, me fortalece agora, porque esses problemas, essas montanhas grandiosas, quem são vocês, problemas, o que você é, se não a campina na minha vida? Deus vai fazer um milagre, porque hoje eu descobri o canal da fonte, o canal da fonte, o canal que vai me animar, que vai me levantar, que vai me fazer entender que o Senhor é aquele que vai me prover através do Espírito Santo. Levanta as tuas mãos, queridos. O Senhor está aqui. O Espírito de Deus, a fonte inesgotável, está aqui. Deixa o céu descer sobre este lugar. Deixa o céu descer sobre a sua vida. Deixa o Senhor vir. Deixa o Senhor vir. Deixa o céu descer. Seja fortalecido agora. Seja animado agora. Seja restaurada as suas forças agora. Levanta as tuas mãos, queridos. Ouça o som do Espírito Santo. Oh, Rabachori canta labás. Ouça o som do Espírito Santo, o céu descendo. E com o céu a glória dele, a provisão dele, o Espírito dele. Oh, chamachore lamas. Corabachori canta labachori canta. Oh, Rabachori canta labás. Coxarabachori canta labás. Seja cingido os vossos lombos e as suas candeias sejam acesas. Deixa o céu descer sobre a tua vida. Oh, Rabachori canta labás. Busque a Ele, queridos. Você não depende de ninguém, só do Espírito. Deixa o óleo descer. Deixa o céu descer. Orava, chora e canta, labás. Deixa o céu descer. Receba de Deus, receba do óleo, deixa o céu descer. Labachoricanta, labachoricanta, labás. Oh, rebachoricanta, labás, seja renovada agora. Levanta as tuas mãos.
Deixa o céu descer, deixa o óleo cair. Fale, Jesus, fica comigo. Recebe agora a provisão do Espírito. Recebe agora a provisão do Espírito. Ora, Bachoricanda Labás. Seja renovado agora. Seja cheio, inundado. Vem, vem a glória de Deus. Mais, nós queremos, Deus, a provisão constante. Oh, vem, Senhor, restaura todas as coisas. Nós queremos, Senhor, oh Deus, reconstruir, começar do jeito certo, Deus, conectados à Tua presença, ao Teu Espírito. Deus, acende-nos, Senhor, incendeia-nos, ó Deus, incendeia-nos, Senhor. Aleluia. Levanta as tuas mãos, declare. Mais uma vez, mais alto. Agora respira fundo e diz de novo: Deus, bem alto. Mais uma vez, só as vozes. Então deixa o céu descer, queridos. Deixa o Espírito Santo descer sobre a tua vida, te fortalecendo, te suprindo. Deixa o Espírito Santo como um azeite ser derramado nas tuas vasilhas, acendendo as tuas lamparinas. Eu declaro que aquele que estava apagado foi aceso pelo poder do Espírito Santo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Pega a mão e cante. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Espírito. Levanta a mão dele. Fortalece a vida dele. Fortalece a vida do teu irmão. Ore por ele agora. Fortalece. Declare o Espírito Santo. Declare o Espírito Santo. Oh, oh. Vem, vem sobre o meu irmão. Vem, Senhor, sobre cada um essa noite. Com o teu óleo, com o teu azeite. Oh, aleluia. Nós te amamos, Senhor. Amamos a tua presença, Deus. Oh, te desejamos. Te desejamos. Te desejamos. Fale assim comigo, Senhor. Hoje eu compreendi que há óleo fresco sendo derramado neste lugar. E eu me abasteço agora desse óleo do Espírito sobre a minha vida. E as minhas chamas estão acesas agora. E eu vou reconstruir. E eu vou recomeçar. E eu vou ser renovado agora. E eu declaro que as montanhas que se levantarem à minha frente se tornarão em campinas
pelo poder do Espírito de Deus que opera em mim, que não é por força, que não é por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Aplauda esse Espírito. Dê um grito de vitória, um grito de acesso, um grito de acesso. Grite, 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 declare, declare, declare. Você não está apagado, meu irmão. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Respira. Fale assim: eu não sou uma tocha apagada. Fala para o seu irmão. Olhe para mim. Olhe para os meus olhos. O Senhor me acendeu. E eu não vou deixar essa chama ser apagada. Nunca mais. Porque eu aprendi o lugar da fonte, onde buscar o óleo fresco. Amém, queridos? Aplauda mais uma vez ao Senhor.